O Bolsonaro trocou o comando do Exército, o Bolsonaro autorizou o Maduro vir à posse do Lula, viajou para Disney e não deu uma declaração, porque ele ainda era presidente, não deu uma declaração no Brasil, através da rede de televisão, dizendo: meu povo, vão para casa, saiam da frente dos quartéis. Antes do Bolsonaro, eu entendo, vou falar em números hipotéticos. Capisco. Digamos que 5 milhões de pessoas lia Folha de São Paulo, lia jornal, via Jornal Nacional, porque a Globo, até antes desses processos todos, a Globo era um bom jornalismo. O Jornal Nacional era uma referência. Enquanto existia Roberto Marinho, sim. Era um bom jornalismo. Então, você tinha uns 5 milhões de pessoas críticas, política, que discutia política nos bares, nos lugares e tal. Quando o Bolsonaro vem com o advento da internet, isso subiu para 30, 40 milhões. Hoje nós temos só que um monte de encausto, um monte de puritano. Então por exemplo, eu participo de grupo aí, os caras xingavam, porque onde já se viu o Bolsonaro se aliar ao Centrão. Tá aí o resultado. O Felipe Barros está nessa comissão agora, então já está fazendo deliberação lá que vai incomodar, já vai trazer cara americano aqui para depor, para falar sobre esse dinheiro que vinha dessa offside. Não pode ser puritano. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o Centrão teve as eleições municipais. Qual foi o partido que mais elegeu prefeito no Brasil? Foi o PSD do Ratinho, que é Centrão. O PP é Centrão. Então nós temos uma população que vota no Centrão e eu vou ficar contra o Centrão? Eu sou bobo? Num primeiro momento, o Bolsonaro até tentou, mas não dá. Ou seja, é você brigar. Aí você fica contra o Centrão e contra a esquerda contra você. Aí você é esmagado. Então você tem que chegar uma hora, e isso é ciência política pura, eu estou com uma ideia aqui que eu acho que é a melhor do mundo. Só que só 10% entra na minha ideia. Se eu não começar a ceder aqui, ceder ali para aumentar esse número, eu não vou chegar em lugar nenhum. Se eu vou ficar com a ideia aqui, guardar numa caixinha e ficar sendo 100% esmagado. Entendi. Eu como sou mais radical... Eu não percebi. Não é político, né? Eu pergunto ao senhor. Nós vivemos uma ditadura. Não há como negar. Eu já pergunto e respondo. Permite que a gente faça isso aqui, né? Graças a Deus. Tende a uma hora... Sim, isso aqui nós continuaríamos fazendo desde que não digam nada sobre eles. Mas, enfim, qual país do mundo cujo povo não permaneceu nas ruas e exigiu mudança derrubou alguma ditadura? Eu respondo para o senhor. Eu pergunto e já respondo. Nenhum. Vou dar um exemplo. Década de 60, o povo fechou seus comércios, o povo permaneceu na rua e o exército assumiu o poder através do parlamento. Década de 60, década de 80, o povo saiu às ruas e permaneceu nas ruas exigindo direta já. Os militares entregaram o poder, porque os militares têm como voz de comando primeiro, antes do presidente, o povo. Então, década de 60, o povo saiu às ruas, permaneceu e exigiu que o exército assumisse o poder. Através do Congresso, o exército assumiu. Década de 80, o povo saiu às ruas, permaneceu nas ruas, exigindo direta já, os militares assumiram o poder. Isso é democracia. Da década de 80 até hoje, 2025, o povo só fecha tudo e permanece nas ruas para comemorar carnaval. Mas eles foram agora na frente dos quartéis e deu no que deu. Tem gente presa. Deixa eu só dar duas. Essa frente dos quartéis, primeiro que quem começou tudo isso nas frentes dos quartéis foi a esquerda. Só para que vocês saibam. Dessa vez agora. Aqui em Londrina teve um tiro de guerra que ficaram aqui. Eu acampei lá, eu dormia lá. Então, mas não era esquerda. Ora, não. Lógico que era. A minha avaliação... Nós de direita frequentamos, desculpa interromper. Nós frequentamos. Quem armou tudo foi a direita. Tanto é que anúncios para carregar, encher de ônibus para mandar para Brasília, tudo era esquerdalha que estava lá. Tá gravado, tá aqui, um podcast. Na minha avaliação... Alguém me desafie em mentir. Na minha avaliação, para estar aqui. O erro da coordenação lá, que manteve aquele povo lá, o erro foi o seguinte.
Ficavam dizendo, houve a eleição, porque vai, código-fonte, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, saiu um monte de coisa, não aconteceu. Aí vem a diplomação, porque vai acontecer isso, não aconteceu. Aí vem no dia 1º, na posse não vai ter militar, não vai deixar. Aconteceu. Quando ele viu que aconteceu a posse, dia 1º de janeiro, ele fala, gente, vamos embora. Vamos embora, porque tudo que a gente achou que não acontecia, aconteceu. Agora é ele que manda. Mas quem falhou nisso aí, doutor? Bolsonaro. Bolsonaro, eu explico a vocês. Bolsonaro, em dezembro, colocou no comando do Exército quem o Lula indicou. Ele fez a famosa transição, né? A transição é uma coisa. Ele, como era presidente, ele nomeou o autocomando. Só para eu terminar, por favor. O Marcelo nomeou gente do Thiago também antes de sair. É lei da transição. Ela permite que você indique uns nomes e o cara é obrigado a nomear. Não, o Marcelo até aumentou o salário. Mas é isso que eu quero dizer. De quem nem sabia não é que o cara está na lei. Quando o outro ganha, ele pode indicar alguns nomes e você tem que nomear. Mas tu aceitaria se fosse Bolsonaro? Por isso que ele foi para os Estados Unidos. Pronto, mas o senhor não respondeu minha pergunta. O senhor... Siga com o microfone. Mas se ele não aceita, o STF vem naquele momento e fala assim, então tá bom. O STF... Agora no final? O STF... É o STF, aqui é uma casinha que não tem nada a ver com os 3 poderes. Que não deixou ele nomear um ministro. O STF... Que não deixou ele nomear um ministro. Só para concluir, Bolsonaro nomeou o comando do Exército em dezembro. Bolsonaro permitiu que Maduro viesse à posse. Maduro, que é procurado pela Interpol. Permitiu que ele viesse ao Brasil na posse. Mas ele podia impedir? Oi? Ele podia impedir? O Bolsonaro podia impedir? Bolsonaro autorizou. O Maduro é procurado no mundo inteiro pela Interpol, pô. O Bolsonaro trocou o comando do Exército. O Bolsonaro autorizou o Maduro vir à posse do Lula, viajou para Disney e não deu uma declaração, porque ele ainda era presidente, não deu uma declaração no Brasil, através da rede de televisão, dizendo: meu povo, vão para casa, saiam da frente dos quartéis, sobretudo do quartel lá em Brasília, saiam, eu estou viajando, vamos formar uma forte oposição, vamos esperar 2026, mas saiam da frente dos quartéis. Bolsonaro trocou comando, autorizou Maduro vir ao Brasil na posse do Lula, viajou para Disney e deixou o povo na frente do quartel de Brasília, sobretudo, porque os outros quartéis nem contam. Porque aqui... Ei, Beto, deixa eu fazer dentro da sua capacidade de raciocínio, de pensamento. Se você estivesse lá em Brasília, você vê ele indicando os caras do Lula lá no comando. Você ia ainda ficar, mesmo que ele não falasse? Mas o povo não sabe. Você, como não ia chegar lá, povo, é o seguinte, o Bolsonaro fez isso, vaza que vai dar problema. Mas quem é que sabia, agora, doutor? Salvo engano, eu não vou falar com certeza, porque eu não lembro, salvo engano, teve um momento que ele falou. Falou o quê? Saiam daí. Teve um momento que ele falou assim, mas ele não tinha essa...